Para as pessoas é uma coisa diferente, mas para mim, que estou imerso nesse processo diariamente, é a coisa mais simples que tem. E que é de promover algumas coisas que eu acredito muito, que é uma integração grande dos jogadores, valorização muito acentuada do lado humano. E na parte tática é um jogo mais fluido que favorece o jogador jogar bem, jogar com uma estética legal e ser competitivo e produtivo com isso. Que não adianta nada você pensar isso e o time não conseguir resultados positivos. E para mim são coisas que estão muito associadas pelo aquilo que eu penso do futebol. O jogar bem aproxima muito o time de ganhar o jogo. Que favorece porque para o nosso time conseguir jogar bem, tem muitas coisas envolvidas das questões relacionais. Um time que tem que ter mais coragem, tem que ter mais comprometimento, corre mais, tem que correr com mais disciplina, correr mais junto. Então essas coisas, para o time estar jogando bem, tem muitas outras coisas envolvidas que elas favorecem que o time vença. Então esse é um conceito que está muito relacionado à vitória com a estética do jogo. O que acontece no mundo do futebol é o seguinte: a criança quando ela tem vontade de ser jogador de futebol, ela está num ambiente lúdico, sem pressão e jogando basicamente entre amigos. Então é um ambiente leve que favorece os atos criativos. À medida que ela entra no clube, e hoje isso está muito acentuado, cada vez mais acentuado, o universo competitivo ele tende a minar a criatividade, consequentemente o prazer. E no ambiente que é só competitivo, você também dá uma minada na relação de amizade. Então aquilo que ela tinha na rua, ela vai se perdendo de uma maneira quase que completa. E quanto mais ela vai avançando, e esse futebol de ilusão, que é o futebol dos grandes times, que é uma ilusão, de fato, se parar para pensar, é muito pouca gente que ascende a isso, e os que permanecem lá é um número ainda menor. Então, quanto mais você vai chegando nesse alto nível, que é o futebol que aparece para as pessoas que estão em casa, essas questões que limitam o talento, elas são mais preponderantes. Então, para você resgatar isso, é um trabalho assim imenso e acreditar e ter prazer, e gostar de fazer isso, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, para mim, esse é o futebol que eu quero, é o futebol que eu gosto. Então, ele pode ser diferente para os outros, mas assim, não é uma coisa que é diferente para mim. É uma coisa que eu vejo, então é o futebol que existe para mim, na minha cabeça. Então, falando assim, talvez, assim, você que já me conhece um pouquinho mais, o que isso tem a ver com o Guardiola? Isso é uma ideia de vida, não é uma ideia de jogo. Então, pode ser que apareça um pouco por causa da questão tática, que joga mais com passe curto, mas tem algumas diferenças também gritantes. A gente usa muito mais o goleiro do que o Guardiola, a troca posicional é muito mais constante, muito mais fluido o jogo, e a gente praticamente não tem bola alçada na área. Se você pegar o Bayern de Munique, quando o negócio aperta, é bola para o lado e tem o Lewandowski e o Miller disputando bola na área. Então tem alguma, para quem quer enxergar a diferença, não é tão difícil assim. E não teria como também eu copiar o Guardiola, porque eu comecei junto, eu não comecei com o Guardiola famoso e eu tava, não que eu não ache legal, eu acho bonito e eu acho ele um baita do cara, um baita treinador. Mas a minha vida, quando começou em 2009, o Guardiola estava lutando lá para conseguir implantar. Eu estava lá no Votorantim fazendo coisas parecidas já que eu faço hoje. Um catado de coisas da minha trajetória de jogador e da minha trajetória de vida. Porque a maneira como a gente faz aqui no Audax e conduz o processo junto na troca, principalmente com os jogadores, é uma coisa muito viva, então é uma coisa de vida, não é uma coisa assim do futebol. Se eu fosse fazer uma outra coisa, a maioria dos elementos que eu faço aqui no futebol, que essa aqui é a minha praia, eu faria em outro lugar. Então essa rede de relações que a gente acaba cultivando, para ter uma coisa assim, os valores serem mais respeitados e admirados, a gente faz aqui. Então assim, aí você a minha inspiração em termos de jogador, de futebol, foram os grandes jogadores que eu vi jogar. Isso é o principal. Então, quando eu era criança, eu gostava de ver o Zico, o Maradona, depois o Romário. Então, isso me fala assim, eu quero ser igual a esses caras. Então, a ideia que eu tenho de futebol inicial, aquela primeira, mais primitiva, são os jogadores.
Então, o básico, talvez, ou seja, eu quero que todo mundo seja o Romário que pode ser. Ninguém vai ser igual ao Romário, mas todo mundo traz algum potencial dentro que queria ser o Romário, queria ser o Messi, queria ser o Pelé. Então, tudo que a gente faz favorece para que o jogador se aproxime do máximo que ele pode ser. Então, a minha inspiração maior são os jogadores. E os times que eu vi jogar, que eu gostei muito, eu gostava muito mais por conta dos jogadores jogarem muito bem do que analisar um sistema de jogo. Eu nunca fiquei analisando sistemas de jogo. Quando eu falo do Palmeiras de 96 ou do Flamengo de 81, é porque os caras jogavam muito bem. Os caras jogavam. Então eu lembro do Zico. O time é por conta que aqueles caras jogavam muito bem. Então era o jogador que me chamava mais atenção. Assim, o jogar bem é ser imprevisível. É driblar o que o outro está pensando, é iludir, é uma arte de você criar espaço onde aparentemente não tem. Então jogar bem para mim é isso. E ter consistência de estar todo mundo junto, integrado, como se fosse uma cabeça só. Porque a hora que perde, o que a gente vai fazer? Nós vamos recuperar rápido, nós vamos proteger, porque tem hora que a intenção nossa é recuperar a bola rápido, mas às vezes o mais inteligente não é recuperar rápido, porque aquilo não é possível. Então eu tenho que proteger, é todo mundo saber ter uma unidade coletiva muito forte para saber em todos os momentos do jogo o que a gente tem que fazer. Porque às vezes marcar bem também é uma arte. Então a gente joga com poucos jogadores de marcação, de posição, se o cara só marcava, que era volantes e zagueiros, a gente usa muito pouco. Mas ao mesmo tempo tem uma consciência tática coletiva no que diz respeito à marcação muito importante. Porque marcar bem é muito mais pensado que você ter um corpo muito forte, que você fazer falta e se marcar muito pesado. Então esse tipo de marcação é uma marcação também que exige treino e exige conscientização dos jogadores, que é o que a gente tenta fazer aqui. Então, porque o treino para mim é o jogo, eu não faço distinção. E às vezes eu estou cobrando muito mais no jogo do que no treino que eu estou no jogo. Às vezes eu estou cobrando muito mais num dia como esse, que aparentemente é um dia comum, do que num dia que vai ter a final do campeonato. Para mim eu oscilo muito pouco no meu dia a dia. Tá treinando para mim, porque o melhor dia para mim é hoje, não é o dia da final que foi contra o Santos, não é o dia do Bragantino, não é. Para mim, assim, o mais importante é vivenciar o dia de hoje como se fosse um dia especial. Então isso, com o tempo, os jogadores no começo não são muito assim, mas a gente vai, como eu não oscilo pouco, a gente vai entrando numa sintonia fina de que é assim que tem que ser conduzido. Eu uso assim, mais campo para fazer treino tático. O campo grande para mim é a minha maior ferramenta. Quando eu quero fazer um treino que é muito intenso, eu uso o campo reduzido, mas não é prioridade dos nossos treinos. A prioridade é porque eu acho que quanto mais situações a gente propor para o jogador que ele vai encontrar no jogo, e às vezes criar até uma dificuldade adicional no treino, acaba favorecendo, para o cara não sentir que ele está num lugar estranho na hora do jogo. Então é o que eu penso do futebol. É isso, e do jeito que a gente joga, é inevitável repetir muito, porque para quem olha parece uma coisa arriscada, mas para quem convive sabe que tem muitas horas de treino em cima daquilo que acaba dando segurança para o time. Vamos citar o Tietchan de maneira pontual. O Tietchan, quando eu cheguei aqui, era um jogador que estava emergindo das categorias de base, já estava jogando um pouquinho no profissional, mas ele era um cara que ele foi adquirindo confiança ao longo do tempo. Ele sempre foi muito inteligente taticamente. Então, assim, não é que eu cheguei e botei a inteligência no Tietchan, ele já era inteligente. E nós vamos desenvolvendo outras características da parte emocional, da parte tática, de ocupar espaço. Ele foi crescendo, ele foi amadurecendo numa série de fatores. E aí ele, com confiança, com a interpretação que ele tinha do jogo, que ele já tinha isso. E aí a gente foi aguçando isso, porque o nosso tipo de jogo exige que o cara consiga ocupar bem os espaços, e é o forte dele, porque o que determina ele jogar bem é justamente a capacidade dele de ler o jogo e a mobilidade e precisão de passe. O Tietchan não é um cara assim definidor, nem na frente nem atrás. Ele consegue, ele sabe qual que é a limitação dele, sabe qual que é o potencial que ele tem hoje, então ele consegue explorar o que ele tem de melhor. E eu acho que no Palmeiras especificamente, além de tudo isso, eu acho que o Cuca tem uma boa dose de contribuição para o Tietchan estar tão bem no Palmeiras. Não, campo ruim prejudica todo mundo, e quem gosta de jogar prejudica mais. Aí você tem que, a gente não viver depois
de vítima, porque você perder por conta do campo, você tem que ficar mais você tinha que estar preocupado com outras coisas, estar preocupado em limitar a chance do campo te prejudicar no jogo. Então eu acho que é uma coisa que tem que uniformizar, os campos tem que ter, acho que já tem o mesmo tamanho, mas tem que ter o mesmo tipo de grama e o mesmo tipo de cuidado. Isso é uma coisa, a primeira padronização foi no tamanho, mas acho que a qualidade dos campos elas tinham que oscilar pouco, porque para jogar bem e cada vez mais é necessário campos melhores, pelo simples fato do jogo estar cada vez mais intenso e cada vez mais também com carência de espaço. Então você já não tem espaço para jogar, o jogo está mais corrido e o campo, as marcações de todos os times estão cada vez mais ajustadas. Então para quem quer jogar, se você ainda tem o problema do campo, fica uma dificuldade muito grande. Não, talvez a gente não vai saber, só vai saber o dia que acontecer, né? Mas eu acredito que a primeira coisa que essa pergunta ela tinha que ser na mão contrária. Por que não daria certo? Acho que a pergunta seria mais, porque se você, teoricamente, se você tem menos condições de trabalho no Audax do que num grande, ou no Oeste do que num grande. Então você tem menos poder de seleção de jogador, o jogador chega menos pronto, com menos bagagem emocional. Então eu não vejo o porquê essa pergunta ser tão assim característica. Eu acho que é mais pelo novo produzir estranheza do que por dados de objetividade. Porque aqui tem menos pressão. Menos pressão não quer dizer que não tenha pressão. E isso aconteceu. Então na A3 era assim, eu estava na A3 no Votorantim, isso não vai dar certo na A2. Aí depois foi para 2 para 1, isso não vai dar certo na 1. Então isso não vai dar certo contra time grande. Aí depois isso não vai dar certo. Então é sempre uma coisa que recorrente que não tem muito sentido. Porque por que eu dar certo aqui e o que de Piracicaba, o Água Santa, o outro, por que não. Então tem que dar, o outro modelo tem que dar certo no outro, mais fácil do que o da gente. Agora. Então eu acho que é assim, do mesmo jeito, é uma coisa natural, não é uma coisa que não tem nada adicional no time grande que você pode assim, chegar a qualquer conclusão de que seria mais difícil. Vai ser assim, vai ser tão difícil, eu também não é que eu acho que vai ser mais fácil, eu acho que vai ser natural. Tem coisas que vão favorecer e coisas que vão fazer uma pressão maior para que você, então, assim, de criar um pouco mais de ansiedade, esse tipo de coisa. Mas tem outras coisas que favorecem muito. Eu acho que vai ser uma coisa natural, assim, não é uma coisa que nem vai ser muito melhor nem muito pior, é uma coisa que vai seguir a mesma linha que tem seguido. Não, eu não vejo, eu acho que as pessoas estão assim interessadas em mudar, mas eu acho que a gente, por enquanto, está tateando no escuro, mas está muita gente falando sobre, já estavam algumas pessoas falando sobre futebol e tentando promover alguma coisa diferente. Com o 7-1 deu mais uma impulsionada nisso, mas tem muita gente que muita crítica, e aí aqui tudo bem, qual que é a solução? Então a solução ainda é muito pouca e ninguém tem a receita, mas eu acho que quanto mais a gente ir atrás, a gente vai estar mais perto de achar as soluções que o Brasil precisa. A minha opinião passa profundamente e principalmente pelo entendimento de quem são nossos jogadores. Que basicamente esse jogador de futebol no Brasil é ser de uma classe social muito pouco favorecida, lar desestruturado, são jogadores que passaram muitas horas na rua, livremente, então assim, que são sem muito controle e limite dentro da própria casa. Alguns saem de casa, alguns não, a maioria sai de casa com 12, 13 anos para viver o mundo competitivo do futebol, então não tem segurança emocional dos seus cuidadores. Então esse é o nosso jogador talentoso. O jogador de classe média, o cara que teve pai e mãe do lado, que teve a chance de estudar, via de regra, não são os mais talentosos. Claro que tem as exceções. Então a gente tem que saber quem que é o nosso jogador e procurar favorecer, porque ele não é um cara que vai gostar em princípio de jogar taticamente. E aí, pelo fato dele ser arredio a parte tática, muitas vezes ele já é colocado do lado de fora. Porque a tática hoje ela tem uma primazia sobre o talento, porque o jogo coletivo hoje ele superou as individualidades. Isso está cada vez mais claro. Só que se você não tiver talento, que é o que a gente tem de melhor, dentro da parte tática estruturada, você vai perder para o europeu e para os outros times também aí. É questão de tempo até de outros superarem.
Mas aqui ainda tem uma produção muito grande de talento. Então eu acredito muito que a gente vai conseguir dar a volta por cima. Eu acho que uma das coisas é você incluir e saber que o jogador que a gente tem, o mais talentoso, ele vai te dar mais trabalho. Mas dar mais trabalho não quer dizer que ele não vai conseguir fazer, ao contrário. Então o trato tem que ter um tipo de trato diferenciado para você poder entender aqueles caras. No fundo, a base tinha que se preocupar muito mais com o aspecto social do que com o aspecto tático e com o aspecto lúdico. Então você inserir o cara no universo tático, porque você tem que fazer um monte de coisa que às vezes o cara não teve na vida dele. Você tem que impor limite, dar carinho, explicar a parte tática, corrigir parte técnica, mas você não pode deixar de dar carinho e deixar de oferecer limite. E são coisas assim que você tem que fazer muito bem feito na parte, quando chega, que é mais fácil fazer com um garoto. Por mais que ele não tenha tido, aquela vez, o clube tem que se apropriar disso, porque além de tudo está beneficiando em muito a sociedade, não é só o futebol. Então esse impacto que vai ter social vai gerar impacto esportivo também. Agora, você colocar só aqueles que vão cumprir mais a parte tática, que isso avançou, principalmente a categoria de base. Os times, taticamente, eles são mais bem elaborados hoje. Todo mundo sabe fazer as coisas e tal. Só que você vê mais parte tática e menos jogo. Você vê mais coisa mecânica e menos coisa estética e criativa. Quando o forte nosso é criatividade. Então essas coisas elas têm que ter um ponto de maior encontro. Por enquanto elas estão andando muito separadas.